Vivemos na era do barulho, uma cacofonia ensurdecedora de opiniões, conselhos, palestras motivacionais, podcasts intermináveis, stories sem fim, tweets inflamados, posts profundos, vídeos explicativos. Todo mundo tem algo a dizer sobre tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo precisa ser ouvido, constantemente, incessantemente, desesperadamente. E no meio desse oceano de palavras, uma verdade perturbadora emerge. Quem mais fala é, invariavelmente, quem menos sabe. Observe os verdadeiros mestres em qualquer campo. Os cientistas que revolucionaram suas áreas, os artistas que transcenderam suas épocas, os pensadores que moldaram civilizações. O que eles têm em comum? Uma economia brutal de palavras, uma precisão cirúrgica na comunicação, uma reverência pelo silêncio que assusta nossa geração viciada em ruído. Einstein não estava no Twitter explicando relatividade em threads intermináveis. Beethoven não fazia lives diárias sobre seu processo criativo. Sócrates foi condenado não por falar demais, mas por fazer perguntas que outros não conseguiam responder. Mas hoje temos uma inversão obscena. Os que menos sabem são os que mais pontificam. Os que menos fizeram são os que mais ensinam. Os que menos viveram são os que mais aconselham. E eles não apenas falam, eles inundam, saturam, sufocam qualquer espaço de silêncio com suas palavras vazias, suas opiniões rasas, seus insights de quinta categoria embalados como sabedoria profunda. A internet democratizou a voz, mas não democratizou a sabedoria. Deu megafone a todo mundo, mas não deu conteúdo a ninguém. O resultado é uma civilização de tagarelas, uma sociedade de comentaristas, uma cultura de palpiteiros. E quanto mais vazio alguém tem por dentro, mais urgente é a necessidade de preencher o vazio externo com palavras. Muito barulho sobre nada, literalmente. Pense nos gurus de autoajuda que inundam suas redes sociais com posts motivacionais diários, frases de efeito, citações inspiradoras, conselhos genéricos sobre como viver melhor. 3, 4, 5 posts por dia. Stories intermináveis. Lives semanais. E-books gratuitos. Cursos online. Mentorias. Eles nunca param de falar. E você já se perguntou por quê? Porque se parassem, se fizessem uma pausa, se permitissem um momento de silêncio, a vacuidade seria exposta. O vazio seria inegável. A ausência de substância seria óbvia. O silêncio é honesto. Ele não mente, não engana, não mascara. Ele revela. E aqueles que não têm nada a ser revelado temem o silêncio como vampiros temem o sol. Por isso enchem cada segundo com palavras, cada espaço com ruído, cada pausa com mais tagarelice. Eles confundem quantidade com qualidade, volume com profundidade, prolixidade com sabedoria. Contraste isso com alguém que realmente sabe, que realmente domina seu campo, que realmente tem algo genuíno a contribuir. Essa pessoa fala pouco. Cada palavra é pesada, considerada, necessária. Não há desperdício, não há exibicionismo verbal, não há necessidade de preencher silêncios desconfortáveis com ruído reconfortante. Essa pessoa entende que o silêncio não é ausência de comunicação, é a forma mais pura dela. Há uma arrogância sutil em quem fala demais. Uma presunção de que seus pensamentos são tão valiosos que o mundo precisa ouvi-los constantemente. Uma crença de que seu julgamento é tão superior que cada situação requer seu comentário. Uma convicção de que sua perspectiva é tão única que cada evento demanda sua interpretação. É narcisismo disfarçado de generosidade intelectual. E a sociedade reforça isso. Valorizamos os eloquentes, não os sábios. Aplaudimos os articulados, não os profundos. Seguimos os carismáticos, não os competentes. Confundimos a habilidade de falar bem com a habilidade de pensar bem. Confundimos retórica com verdade, performance com substância, carisma com sabedoria. E assim criamos uma hierarquia invertida, onde os mestres do discurso superam os mestres do conhecimento. Observe uma reunião corporativa. Quem domina a conversa? Raramente é a pessoa mais competente. É a mais falante. A que tem opinião sobre tudo, sugestão para tudo.
comentário sobre tudo. Ela não necessariamente sabe mais. Ela apenas fala mais alto, mais rápido, mais frequentemente. E em uma cultura que confunde volume com valor, isso é suficiente para ser percebido como líder, como visionário, como indispensável. Mas pergunte a essa mesma pessoa para executar, para demonstrar competência real, para produzir resultados tangíveis. E frequentemente você encontra o vazio por trás da fachada verbal. Porque falar sobre fazer é infinitamente mais fácil que fazer. Teorizar sobre soluções é infinitamente mais simples que implementá-las. Criticar o trabalho alheio é infinitamente menos arriscado que expor o próprio. O silêncio, por outro lado, exige coragem, exige segurança interior, exige a confiança de que seu valor não depende de performance constante, de validação perpétua, de demonstração incessante. O silêncio é a linguagem dos fortes, dos completos, dos que não precisam provar nada porque não têm nada a provar. A psicologia por trás da tagarelice compulsiva é fascinante e perturbadora. Estudos demonstram que pessoas inseguras tendem a falar mais, como se o fluxo constante de palavras pudesse construir uma barreira protetora entre sua vulnerabilidade e o mundo. Cada frase é um tijolo nessa parede, cada anedota é uma camada de proteção, cada opinião é uma armadura verbal. Eles não estão se comunicando, estão se defendendo. E há uma dimensão ainda mais sombria, o medo do pensamento. Pessoas que falam incessantemente raramente pensam profundamente. Como poderiam? Pensamento genuíno requer silêncio interno. Requer a disposição de ficar a sós com suas ideias, de examiná-las criticamente, de descartá-las quando necessário, de refiná-las pacientemente. Mas isso é desconfortável, às vezes doloroso, frequentemente humilhante. É muito mais fácil vomitar palavras constantemente do que digeri-las internamente. A era digital amplificou esse fenômeno exponencialmente. Agora não precisamos nem da presença física de uma audiência para exercer nossa compulsão verbal. Podemos tuitar no vácuo, postar para ninguém específico, fazer stories para fantasmas digitais. A plataforma está sempre disponível, o microfone está sempre ligado, a tentação de falar está sempre presente. E resistimos cada vez menos. Observe o fenômeno dos influenciadores. A própria designação é reveladora. Eles influenciam não pelo que sabem, mas pelo quanto falam. Seu produto não é conhecimento, é conteúdo. Não é sabedoria, é engajamento. Não é verdade, é virabilidade. E quanto mais prolíficos, mais bem-sucedidos. 3 posts por dia são bons, 5 são melhores, 10 são ideais. Qualidade? Irrelevante. Profundidade? Contraproducente. Silêncio? Morte profissional. E os seguidores? Eles também foram condicionados. Acostumaram-se ao ruído constante. Esperam conteúdo diário, atualizações horárias, respostas imediatas. Um influenciador que fica em silêncio por uma semana é esquecido. Uma marca que não posta regularmente é considerada inativa. Uma pessoa que não compartilha constantemente sua vida é vista como misteriosa, suspeita, possivelmente infeliz. Criamos uma cultura onde o silêncio é interpretado como ausência em vez de presença, como vazio em vez de plenitude, como fraqueza em vez de força. E assim todos se sentem compelidos a preencher cada momento com ruído, cada espaço com palavras, cada pausa com mais tagarelice. O silêncio tornou-se intolerável, insuportável, ameaçador. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais falamos, menos somos ouvidos. Nossas palavras se tornam ruído de fundo, música ambiente, poluição sonora. Ninguém realmente escuta porque todo mundo está falando simultaneamente. É uma cacofonia onde cada voz cancela as outras, onde cada mensagem se dissolve na próxima, onde cada insight é instantaneamente substituído pelo próximo. E assim, paradoxalmente, a era da comunicação infinita tornou-se a era da incompreensão absoluta. Compare isso com a potência de uma frase única dita no momento certo, após longo silêncio. Quando alguém que normalmente não fala decide falar, as pessoas escutam, realmente escutam. Porque a raridade confere valor, porque o silêncio anterior deu peso às palavras posteriores, porque a economia verbal sugere profundidade de pensamento.
Um professor que fala pouco, mas com precisão, é mais influente que um que palestra incessantemente. Um líder que escolhe suas palavras cuidadosamente é mais respeitado que um que opina sobre tudo. Há também uma questão de energia. Falar é fácil, escutar é difícil. Dar conselhos é simples, resolver problemas é complexo. Ter opiniões é effortless. Ter conhecimento requer trabalho. Então as pessoas optam pelo caminho de menor resistência. Falam sobre tudo e sobre nada. Com convicção sobre tópicos que mal compreendem. Com certeza sobre assuntos que nunca estudaram. Com autoridade sobre experiências que nunca tiveram. E a internet tornou isso não apenas possível, mas lucrativo. Você não precisa saber, você só precisa parecer que sabe. Você não precisa ter experiência, você só precisa ser carismático ao falar sobre ela. Você não precisa de resultados comprovados, você só precisa de retórica convincente. E assim proliferam os charlatães, os vendedores de sonhos, os mercadores de ilusões, todos especialistas em falar, todos amadores em fazer. A verdadeira sabedoria, entretanto, reconhece seus limites. Sócrates foi chamado o mais sábio dos homens, não porque sabia tudo, mas porque sabia que não sabia nada. Essa humildade intelectual é incompatível com a tagarelice constante. Você não pode simultaneamente reconhecer as limitações do seu conhecimento e pontificar incessantemente sobre todos os assuntos. A genuína compreensão das próprias limitações conduz naturalmente ao silêncio seletivo, à cautela verbal, à economia comunicativa. Mas nossa cultura pune essa humildade. Interpreta-a como fraqueza, confunde-a com ignorância, vê o não sei como admissão de incompetência em vez de sinal de integridade intelectual. E assim todos se sentem pressionados a ter uma opinião sobre tudo, um comentário sobre cada evento, uma perspectiva sobre cada questão, mesmo quando deveriam, honestamente, permanecer em silêncio. Há uma beleza profunda no silêncio que nossa civilização perdeu. Culturas antigas o reverenciavam. Monges budistas praticavam votos de silêncio. Filósofos estoicos valorizavam a contenção verbal. Místicos de todas as tradições reconheciam que as verdades mais profundas não podem ser expressas em palavras, apenas experimentadas em silêncio. Eles entendiam algo que esquecemos. Algumas coisas são profundas demais para a linguagem. Algumas experiências transcendem a articulação. Algumas sabedorias só existem no espaço entre as palavras. Mas nós, modernos, temos horror ao inefável. Tudo deve ser explicado, articulado, compartilhado. Se você teve uma experiência mística, poste sobre ela. Se você aprendeu algo profundo, faça um thread. Se você passou por transformação pessoal, documente em tempo real. Nada pode simplesmente ser. Tudo deve ser comunicado, processado publicamente, validado por likes e comentários. E no processo, profanamos o sagrado. Reduzimos o profundo ao superficial. Transformamos o transcendente em conteúdo. Porque quando você força o inexprimível em palavras, você não o captura, você o mata. Quando você tenta articular o que só pode ser sentido, você não o compartilha, você o destrói. Há sabedorias que morrem no momento em que tentamos explicá-las. Os verdadeiros sábios sempre souberam disso. Por isso Jesus falava em parábolas, não em tratados teológicos. Por isso Buda apontava para a lua em vez de descrever a lua. Por isso Lao Tzu começou o Tao Te Ching afirmando que o tal que pode ser dito não é o tal eterno. Eles reconheciam as limitações fundamentais da linguagem. Não porque fossem místicos anti-intelectuais, mas porque eram profundos o suficiente para entender onde a linguagem termina e onde o silêncio deve começar. Mas nossa era rejeita essa sabedoria. Temos uma fé quase religiosa no poder das palavras. Acreditamos que tudo pode e deve ser explicado, que toda experiência pode ser capturada em linguagem, que todo conhecimento pode ser transmitido verbalmente, e assim produzimos montanhas de palavras, oceanos de explicações, universos de conteúdo, quase todo ele superficial, quase todo ele vazio, quase todo ele esquecível. Considere o fenômeno dos podcasts de 3 horas, conversas intermináveis sobre tópicos que poderiam ser abordados em 30 minutos. Mas não,
Precisamos explorar cada ângulo, examinar cada nuance, ouvir cada anedota tangencialmente relacionada. Não porque isso adicione valor, mas porque preenchemos tempo. Confundimos duração com profundidade, prolixidade com substância. E os ouvintes acreditam que, por terem consumido 3 horas de conteúdo, absorveram 3 horas de sabedoria. Raramente percebem que 30 minutos de silêncio contemplativo teriam sido infinitamente mais transformadores. Ou considere o vício em explicar tudo. Alguém compartilha uma obra de arte abstrata e imediatamente os comentários se enchem de interpretações, análises, explicações, como se a arte precisasse ser traduzida em palavras para ter valor, como se o impacto emocional direto fosse insuficiente, como se a experiência não verbal fosse inferior à compreensão intelectual. Não conseguimos simplesmente sentir, precisamos entender, articular, explicar. E no processo, perdemos a própria essência do que a arte tentava comunicar. Essa compulsão por explicar tudo revela uma ansiedade profunda. O medo de que, se não articularmos algo, ele não será real. Se não postarmos sobre nossa experiência, ela não contou. Se não explicarmos nossa perspectiva, ela não tem valor. Se não documentarmos nossa vida, nós não vivemos. É uma forma peculiar de insegurança existencial, onde nossa realidade só é validada através de sua tradução em palavras e sua transmissão a outros. E os relacionamentos? Eles sufocam sob o peso das palavras. Precisamos conversar? Tornou-se a frase mais temida nos relacionamentos modernos, porque conversar raramente significa diálogo genuíno, significa intermináveis dissecações verbais de cada sentimento, cada insegurança, cada nuance emocional. Terapeutas bem-intencionados ensinaram gerações que comunicação é fundamental, mas esqueceram de mencionar que nem toda comunicação precisa ser verbal. Casais antigos muitas vezes tinham entendimentos profundos que transcendiam palavras. Um olhar comunicava volumes. Um silêncio compartilhado transmitia intimidade mais profunda que horas de conversa. Eles não processavam constantemente sua relação através de discussões intermináveis. Eles simplesmente viviam juntos, trabalhavam juntos, construíam juntos. E frequentemente, seus relacionamentos eram mais sólidos que os modernos precisamente porque não eram verbalmente disseccionados até a morte. Hoje temos casais que passam mais tempo falando sobre o relacionamento do que vivendo o relacionamento, analisando cada conflito, discutindo cada sentimento, processando cada evento. E frequentemente, toda essa comunicação não os aproxima, os distancia, porque estão tão ocupados descrevendo a experiência que param de ter a experiência. Estão tão focados em articular seus sentimentos que perdem o contato com os sentimentos em si. Então, como escapamos dessa tirania do ruído? Como resgatamos o valor do silêncio em uma cultura viciada em tagarelice? Como distinguimos entre comunicação genuína e verborragia vazia? A resposta começa com um reconhecimento radical. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa comentar sobre cada evento. Você não precisa compartilhar cada pensamento. Você não precisa provar seu valor através de performance verbal constante. Essa é uma revelação libertadora em uma cultura que nos treinou para o oposto. Estar em silêncio não é estar ausente. Não ter opinião imediata não é ser ignorante. Não comentar não é ser indiferente. Às vezes, frequentemente, o silêncio é a resposta mais inteligente, mais madura, mais sábia. Pratique o teste do silêncio. Antes de falar, pergunte-se: isso melhora o silêncio? Se suas palavras não adicionam valor genuíno, se não contribuem algo necessário, se apenas preenchem espaço vazio, permaneça em silêncio. Você descobrirá que a maioria das suas palavras falha nesse teste. E descobrirá que as pessoas começam a ouvir mais atentamente nas raras ocasiões em que você escolhe falar. Aprenda a distinguir entre sabedoria e eloquência. Alguém pode ser extraordinariamente articulado enquanto diz coisas profundamente estúpidas. Alguém pode ser verbalmente limitado enquanto possui entendimentos profundos. A capacidade de falar bem é uma habilidade, mas não é sabedoria. Não se deixe seduzir por retórica bonita. Avalie o conteúdo, não a embalagem.
Frequentemente, os insights mais valiosos são expressos de forma simples, até hesitante, porque vem de alguém lutando para articular algo genuinamente profundo, não performando conhecimento superficial com confiança artificial. Cultive o conforto com o silêncio. Em conversas, não sinta necessidade de preencher cada pausa. Permita silêncios. Eles não são desconfortáveis. São oportunidades para reflexão, para absorção, para processamento. As melhores conversas têm ritmo, têm pausas, têm espaços onde as palavras podem ressoar. Tagarelice incessante impede isso. É ruído branco verbal que cancela significado em vez de criá-lo. Quando alguém compartilha algo importante com você, resista ao impulso de imediatamente oferecer conselhos, opiniões ou suas próprias histórias relacionadas. Às vezes, frequentemente, eles não precisam de suas palavras. Eles precisam de sua presença silenciosa. Eles precisam ser ouvidos, não respondidos. Eles precisam de testemunha, não de comentário. O silêncio empático é frequentemente mais curativo que qualquer conselho eloquente. Reconheça que há hierarquias de conhecimento. Em tópicos onde você tem expertise genuína, ganhou através de anos de estudo e prática, suas palavras têm peso. Fale com confiança, mas também com humildade sobre as limitações mesmo da sua expertise. Em tópicos onde você é novato ou ignorante, suas opiniões não têm valor especial apenas por serem suas. Ter consciência dessa hierarquia não é antidemocrático. É respeito pela realidade. Valorize a competência silenciosa sobre a verborragia vazia. O encanador que simplesmente conserta seu problema sem explicação elaborada. O cirurgião que salva vidas sem palestrar sobre suas técnicas. O artesão que cria obras-primas sem teorizar sobre seu processo. Essas pessoas sabem algo que nossa cultura esqueceu. Resultados falam mais alto que palavras. Competência não precisa de propaganda. Mestria não requer explicação constante. E quando você fala, fale com economia. Uma frase precisa é mais poderosa que um parágrafo prolixo. Uma palavra certa é mais impactante que 10 aproximadas. Lincoln não precisou de 3 horas para o discurso de Gettysburg. Precisou de 2 minutos. Shakespeare não escrevia em excesso. Cada palavra servia múltiplos propósitos. Mestres da linguagem entendem que poder comunicativo vem de precisão, não de volume. Aprenda com os silenciosos. Observe pessoas que falam pouco, mas quando falam, todos escutam. Estude o que as torna diferentes. Não é mistério ou performance calculada. É substância genuína. Elas pensam profundamente antes de falar. Elas têm experiência real para embasar suas palavras. Elas não precisam performar conhecimento porque possuem conhecimento. E elas respeitam suficientemente sua audiência para não desperdiçar seu tempo com tagarelice desnecessária. O silêncio que grita é o silêncio da presença plena, da atenção total, da contemplação profunda, do entendimento que transcende a articulação. É o silêncio do mestre assistindo o estudante descobrir por si mesmo, do pai permitindo que o filho aprenda através da experiência, do sábio reconhecendo que algumas lições não podem ser ensinadas, apenas vividas. Esse silêncio não é vazio, é pleno, não é ausência, é presença, não é fraqueza, é força. E em uma civilização afogando em ruído, saturada de palavras vazias, exaurida de tagarelice incessante, esse silêncio é revolucionário, porque no final, as pessoas mais sábias que você encontrará não serão as mais eloquentes, não serão as que têm podcast, blog e presença massiva nas redes sociais. Não serão as que sempre têm algo a dizer sobre tudo. Serão as silenciosas, as que observam mais do que performam, as que pensam mais do que pontificam, as que escutam mais do que falam. E quando essas pessoas raras escolhem falar, suas palavras carregarão o peso do silêncio que as precedeu. E você? Você tem coragem para esse silêncio? Para resistir à compulsão cultural de falar constantemente? Para permitir pausas desconfortáveis? Para admitir quando não sabe? Para valorizar escutar sobre ser ouvido? Para reconhecer que às vezes a resposta mais sábia é nenhuma resposta? Esse silêncio não é passividade, é poder. Não é ignorância, é sabedoria.
Não é ausência, é a presença mais plena possível. E em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o silêncio sussurra verdades que nenhuma quantidade de palavras poderia comunicar. Talvez seja a hora de parar de falar e começar a ouvir. Parar de explicar e começar a experienciar. Parar de performar conhecimento e começar a cultivar sabedoria. O silêncio está esperando. E ele tem muito mais a ensinar do que qualquer tagarela jamais poderá.